Louvado seja Deus, bom que você está aqui hoje, bom que nós temos pessoas nos acompanhando também aí pelo YouTube. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19. Você que está nos acompanhando aí pela internet, pegue sua Bíblia. Ou seu celular também, né? A maioria agora só está usando a Bíblia no celular, né? Efésios 5, 18 e 19, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Vamos ler juntos esses dois versículos, irmãos? E não falando entre vós falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Pode se assentar. Então, nós estamos vendo este tema já há alguns domingos, sobre a importância do enchimento do Espírito. Amém? Importância de sermos cheios do Espírito, especialmente nesses dias que a Bíblia já havia nos alertado, que seriam dias maus, que seriam dias difíceis, dias em que, se esses dias não fossem abreviados, não é? Poderiam se perder até os eleitos. Então, nós temos que realmente andarmos cheios do Espírito, e isso não é uma opção. Nós vimos semana passada, baseado unicamente nesta palavra, enchei-vos. Nós vimos domingo passado que não é uma opção, é um mandamento. Amém? Olha, o texto poderia dizer assim: olha, quem quiser ser cheio do Espírito, seja. Né? Talvez seja interessante ser cheio do Espírito. Não, a palavra do Senhor, ela nos alerta de uma forma contundente: enchei-vos do Espírito, ou deixe-se encher do Espírito. Amém? É um mandamento. Em segundo lugar, nós vimos que é para todos os crentes, está no plural. É para todos, não é apenas para alguns. Em terceiro lugar, vimos que nós temos que tirar do caminho aquilo que nos impede de ser cheios, porque o Espírito de Deus que habita em nós, quer nos encher. Deus quer que sejamos cheios do Espírito. Então, o que pode estar nos impedindo de ser cheios do Espírito? Nós mesmos, nossas péssimas atitudes, nossos pecados, nos impedem de sermos cheios do Espírito. E em quarto lugar, nós vimos que o enchimento do Espírito deve ser contínuo. Não é uma coisa assim de uma única vez. Uma vez eu fui cheio do Espírito. Eu fui cheio do Espírito uma vez cheio do Espírito, cheio para sempre. Não. Você deve buscar continuamente ser cheio do Espírito. Amém? Então, hoje nós queremos compartilhar com os irmãos esta mesma palavra, porém, seguindo adiante. O enchimento do Espírito implica em termos cuidado com os nossos lábios.
Amém? Então, queremos tratar deste tema, o Espírito Santo e o cuidado com a nossa boca. O Espírito Santo e o cuidado com a boca. Você já ouviu falar que a saúde começa pela boca? Em algum lugar você já ouviu falar isso? A saúde começa pela boca. Então, a vida cheia do Espírito, podemos dizer assim, né? Começa a se encher, ou começamos a nos encher à medida que cuidamos daquilo que sai dos nossos lábios. Veja o que a palavra do Senhor diz, no versículo 19. Então, quem está procurando ser cheio do Espírito Santo, cuida para não falar coisas ruins. Amém? Quem está cheio do Espírito, ou quem está procurando ser cheio do Espírito, cuida de seus lábios. Não trata este assunto de qualquer maneira, não trata aquilo que sai de sua boca com leviandade, de qualquer maneira, de forma alguma. Cuidado com o que sai de sua boca, especialmente nos momentos de pressão. Olha, meu irmão, é justamente no momento da pressão, no momento da dificuldade, que nós vamos demonstrar o que é que está dentro de nós. Tá? Não é no momento da felicidade, não é no momento da alegria, não é no momento da descontração que nós provaremos o que realmente está dentro de nós. Aquilo que está lá dentro de nós é demonstrado na hora da pressão. É na hora da dificuldade que a gente demonstra o que está em nós. Então, quando nós passamos por provações, quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por situações terríveis, nós demonstramos se realmente estamos firmes com Jesus ou não. Você lembra de Jó, sim ou não? Lembra de Jó? Todos nós lembramos de Jó. Sabemos o que aconteceu com Jó. Provação terrível, aquela que Jó passou. Nunca vi um ser humano que possa dizer: eu passei a mesma situação que Jó. Né? Perder tudo ao mesmo tempo. Perder os bens, perder os filhos e depois perder a saúde. Situação terrível, né? E quando Jó recebeu a notícia de que ele havia perdido os seus bens, você lembra qual foi a atitude de Jó? Lembra o que foi que ele fez? Ele saiu xingando, foi isso? Ele saiu reclamando, foi isso? Ele saiu amaldiçoando tudo à sua volta, foi isso? O que foi que ele fez? Ele se ajoelhou e adorou a Deus. Amém? Diante daquela situação, ele se ajoelha e adora a Deus. No sair do ventre da minha mãe, e sem nada voltarei. Ele estava consciente daquilo que ele havia recebido durante a sua vida, era tudo lucro, era tudo bênção. Nós viemos sem nada. Não devemos exigir que voltemos para o Pai cheios de coisas, cheios de bens, não é? Você já lucrou durante a vida. Então, amados, a palavra do Senhor tem vários textos que frisam isso que nós estamos falando, que devemos tomar cuidado com os nossos lábios, para que não deixemos sair coisas ruins da nossa boca. Por exemplo, a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 12, 36 e 37, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens,
dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Olha aí, a palavra do Senhor está dizendo que é pelo que sai da nossa boca que nós vamos prestar conta, a começar pelo que sai dos nossos lábios. Aquilo que sai dos nossos lábios vai nos justificar ou vai nos condenar. Por isso, irmãos, nós temos que entender a importância da profissão ou da confissão de fé. Daquilo que sai dos nossos lábios como confissão de fé. Amém? Porque um dia nós vamos dar conta. Nós vamos dar conta. O que foi que nós dissemos com respeito a Jesus Cristo, por exemplo? Você lembra a pergunta de Pilatos, embora seja feita por um ímpio, que não entendia nada de Deus, que não sabia nada da palavra de Deus? A pergunta de Pilatos é uma pergunta que todo ser humano precisa se fazer. Ele olhou para aquela multidão que estava lá diante de Jesus, e ele disse assim: que farei de Jesus chamado o Cristo? E eu acho que Pilatos, irmãos, assim como a esposa dele, lembram o que foi que a esposa dele falou? A esposa de Pilatos virou para ele e disse assim: não te envolvas com este justo. Muito sofri por causa dele esta noite. A mulher não conseguiu dormir. Cuidado com o que você vai fazer com ele. Não é qualquer um. Esse homem que está preso aí não é qualquer um. Deus sempre dando um jeito de tocar nas pessoas. Embora não sejam, até aqueles que não são filhos de Deus, recebem toques de Deus. Aquela mulher fala isso para ele. E ele fala uma frase que com certeza aquilo ali foi uma inspiração. Que farei de Jesus chamado Cristo? Todo ser humano precisa fazer essa pergunta a si próprio. O que farei de Jesus chamado o Cristo? A maioria das pessoas estão ignorando. A maioria das pessoas da face da terra estão ignorando a pessoa de Jesus. O que eu tenho que fazer com Jesus? Deus colocou Jesus no meio da história. Deus colocou Jesus no meio do caminho. Porque todo ser humano tem que dizer algo a respeito de Jesus. Há não sei se é secretária de Educação de São Paulo, eu não sei quem é a mulher que estava explicando lá que a Secretaria de Educação de São Paulo resolveu substituir o DC e AC, né? Que é conhecido como antes de Cristo e depois de Cristo. Agora colocaram nos livros para as crianças estudarem que não é mais AC e DC, é A, E, C, que é antes da Era Comum, e D, A, C, depois da Era Comum. Olha que coisa ridícula. DAC. DEC, depois da Era Comum. Então, uma pessoa que quer mudar um fato que não tem como mudar, né? Já que ela quer dizer assim, nem todos consideram Jesus alguém importante ou fundamental.
devia começar a mudar o nome do próprio estado, São Paulo. Essa sugestão para a senhora, né? Vamos começar a mudar os nomes dos estados. Vamos mudar São Paulo, vamos mudar o Espírito Santo, né? Vamos mudar todos os estados que têm nome, os municípios que têm nome de homens de Deus. Então a pessoa, quando não tem o que fazer, quer implicar, né? Mas, veja, Jesus é alguém que nós devemos dizer algo a seu respeito. A história se divide entre antes e depois dele. A tua história também tem que se dividir entre antes dele e depois dele. Amém? Não temos outra opção, não existe outro caminho. Então um dia nós seremos arguídos, porque a palavra do Senhor diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, todos nós seremos arguídos com esta pergunta: o que é que você fez com Jesus chamado Cristo? Você o rejeitou, você o ignorou, você o negou, ou você o confessou como Senhor e Salvador da sua vida? Por isso que a palavra do Senhor diz que nós seremos justificados ou condenados por aquilo que sair dos nossos lábios. Em segundo lugar, a palavra do Senhor diz em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nós temos que cuidar dos nossos lábios. Já falei aqui outra ocasião, e torno a repetir. Nós precisamos tomar cuidado com o que sai dos nossos lábios, porque é muito fácil pecar pela boca. Coisa fácil é pecar falando. Fácil. Tiago capítulo 3, versículo 11 diz: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Ou seja, nós elevamos a nossa voz para adorar a Deus, nós glorificamos a Deus, nós louvamos a Deus, nossos lábios têm que ser para falar coisas boas, afinal de contas, somos filhos do Altíssimo. Nós falamos para Deus e falamos para o outro. Não podemos de forma alguma termos os lábios que falam para Deus de coisas boas e falarmos para o próximo coisas ruins. Não faz sentido. Palavrões não combinam com uma vida cheia do Espírito Santo. Não é verdade? E, no entanto, quantos crentes, na hora que eles se aborrecem, com tanta facilidade xingam. Às vezes o marido xinga palavrões quando se aborrece com a esposa. Às vezes a esposa xinga palavrões quando se aborrece com o marido. E os filhos estão lá ouvindo tudo aquilo dentro de casa. E domingo pegam a Bíblia e vão para a igreja. E depois chamam os filhos e dizem: filhos, vamos fazer aqui um culto. Ora, irmãos, tem uma coisinha que criança percebe. Tem gente que acha que não. A criança não está sabendo, a criança está percebendo direitinho o que está acontecendo. Não é? A criança está percebendo direitinho. A criança fica assustada quando vê os pais xingando. E sabe que não é comum isso. Então, como é que de uma mesma fonte pode sair água doce e água amarga?
Como pode? Então, irmãos, não combina. Se você está querendo ser cheio do Espírito Santo, cuide de seus lábios para não pronunciar coisas ruins. Amém? Outra coisa que não combina com uma vida cheia do Espírito Santo, murmuração. Amém? Murmuração não combina. Palavrões não combinam. Murmuração não combina. A murmuração começa, irmão. Tudo tem um início, né? Geralmente as coisas começam no pensamento. A pessoa, antes de xingar pelos lábios, ela xinga na mente. Tudo começa na mente. E a pessoa começa a pensar mal. A pessoa começa a pensar mal do outro. Aí, daqui a pouco, ela começa a ter pensamentos de insatisfação. Ela fica insatisfeita com tudo à sua volta. E daqui a pouco aquilo está saindo pelos lábios. Está transbordando. Há uma insatisfação generalizada. E essa insatisfação generalizada passa para a crítica desenfreada. Sabe aquela pessoa que tudo que olha tem uma crítica a fazer? Você pode fazer a coisa boa, uma coisa bonita, mas ela sempre vai achar algo para criticar. Você pode estar se esforçando para cumprir o teu trabalho, ao invés dela achar algo bom, ela vai arrumar algo para criticar. E isso daqui a pouco vira um espírito de murmuração, que tanto desagradou a Deus na vida dos israelitas lá no deserto. Que nada parece que prestava, que tudo chateava, nada agrada, só vê defeitos. Então, a Rose me mostrou essa semana uma cena que eu achei interessante, uma foto de duas pessoas olhando para uma árvore, para um ipê, e uma delas disse assim: olha que ipê lindo, aquelas folhas coloridas, aquelas flores. E a outra pessoa estava olhando assim e dizendo assim: mas que sujeira. Ela olhou para o chão e viu as folhas no chão. Então, uma viu a beleza do ipê, a outra viu a sujeira do ipê. Não é? É assim. Tem aquelas pessoas que olham e vê beleza. Tem aquelas que olham e só vê o que não convém. Esquece de tudo. Então, tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado com seus lábios. Você que quer ser cheio do Espírito, cuide de seus lábios. Amém? Há um texto na palavra específico sobre isso, que é Filipenses capítulo 2, versículo 14, depois de Paulo dizer que nós deveríamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem realiza em nós tanto querer como efetuar. Logo na sequência ele diz assim: olha, fazei tudo sem murmuração e nem contenda. Fazei tudo sem murmuração. Mas tem gente, meu irmão, que, olha, vou te contar, murmuração é com ela mesma. Chega a hora de arrumar, de limpar o banheiro. Ai, meu Deus. Ai, ô lugarzinho. Esse é o pior lugar. Chega a hora de lavar a louça. Ai, meu Deus. Ai, tivesse tudo descartável. Ai. Chega a hora de arrumar a cama. Ai, quando é que eles vão inventar um negócio onde a gente aperta o botão, sai a roupa velha e entra a roupa nova? Ai. Chega na hora de pentear o cabelo. Ai, esse cabelo. Esse cabelo é crespo, reclama. Se o cabelo é liso, reclama. Tudo reclama. Tudo reclama. Aí você acha, como é que vai ser a vida dessa pessoa? Em primeiro lugar, vai ter dificuldade para casar. Porque você pensa que é só velho que reclama? Tem jovem, meu irmão, que eu vou te contar.
Olha, tem jovem que, meu Deus, novo, só falta dar uma bengala na mão dele. Reclama de tudo. Vai te atrapalhar a casar. Que qualquer um que conversa contigo não vai aguentar mais de meia hora. Ah, não. Dá não. Hã? E quem casa vai ter problema no casamento. Vai ter problema no casamento, porque a murmuração também atrapalha o casamento também. Prejudica. Né? No trabalho, ninguém quer trabalhar com aquela pessoa. Reclama de tudo. Já chega dizendo, ai, hoje está quente, né? Ai. Aí quando pega um dia assim, diz assim, ai, não gosto esse tempo assim me dá uma deprê. Você já pegou neve alguma vez? Deus me livre, aquele gelo. Quero saber de neve na minha vida. Meu irmão, não tem nada que, sabe? Na igreja, não tem santo que fique de pé na língua. Ó. Já viu aquelas pessoas quando chega assim? Está uma rodinha, imagina. Está uma rodinha. As pessoas estão conversando, rindo, brincando. Chega o murmurador. Aí o murmurador chega. Vocês estão falando sobre o quê? Deixa eu sentar aqui. Ela senta aí, daqui a pouco alguém chega e diz assim, licença que eu vou ali no banheiro. Aí o outro chega e diz assim, só um minutinho que eu vou lá ver o que fulano foi fazer no banheiro. Aí vira o outro e diz assim, só um minutinho que eu tenho que ir ali na cozinha. Aí vira o outro, daqui a pouco o murmurador, só sobrou o murmurador e o paciente. Sabe? Aquele que tem aquela paciência, né? Que você olha assim e diz, olha, fulano é um abençoado, né? Consegue ficar com o murmurador o dia inteiro, é uma benção. Fofoca não combina com a vida cheia do Espírito Santo. Amém? Não combina. Olha, no Antigo Testamento tem uma figura, ele é mencionado lá em 1 Samuel, capítulo 21. O nome dele é Doeg. Rapaz, esse camarada prejudicou o rei Davi por ser um fofoqueiro de marca maior. E por causa dele, sacerdotes foram mortos. E Davi, quando soube o que havia acontecido, ele diz assim, eu sabia, quando eu vi Doeg lá, eu sabia que ele ia dar com a língua nos dentes. O camarada já tinha fama, fofoqueiro tem fama. Você sabe que a fama vem de diversas formas, né, meu irmão? Né? Tem gente que fica famoso por motivos bons e outros ficam famosos por motivos ruins. Doeg era famoso por ser linguarudo. Depois você vê essa figura lá. Né? Grosseria combina com quem está sendo buscando ser cheio do Espírito? O que você acha? Claro que não. Grosseria. Tem gente que é grosso, não é? Rude. Não consegue falar com os outros com educação, fala sempre com aquela grosseria. Ainda diz assim, eu sou sincero, comigo pão é pão, queijo é queijo. Escreveu, não leu, o pau comeu. Isso é mal educado. Isso não é sinceridade não, isso é falta de educação. Grosseria, que a palavra do Senhor diz que a gente tem que dizer a verdade em amor. É para dizer a verdade sim, mas é para dizer a verdade em amor. Não é para esconder a verdade, é para dizer a verdade. Mas não pode dizer sem o amor. Né? Uma pessoa às vezes
grosseira, né? Um cavalo batizado, né? Não combina com a pessoa que quer ser cheia do Espírito. Não combina. Segundo lugar, quem está procurando ser cheio do Espírito Santo, cuida para falar coisas boas. Cuida para não falar coisas ruins e cuida para falar coisas boas. Então, preste atenção no versículo 19 outra vez. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, tanto quem está cheio do Espírito como quem está buscando ser cheio do Espírito, procura falar coisas boas. Quando a palavra do Senhor está dizendo assim, ó, falando entre vós com salmos, isso não quer dizer, meu irmão, que a pessoa pergunta e você responde com salmo. Pode ser que alguém pense assim, né? Falando entre vós com salmos. A Rose ontem me perguntou assim, a gente estava na Super lá, ela falou assim, onde está a lâmpada? Eu falei, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não é isso, não. Pode ser que alguém fez uma pergunta e tem que responder com salmo, né? Porque a palavra do Senhor diz, falando entre vós com salmos. Então eu tenho que perguntar com salmo e responder com salmos. Olha que coisa poética, extraordinária. Aí você tem que ser um repentista, né? O pessoal lá do Nordeste que consegue fazer uma música na hora com qualquer coisa, qualquer tema, né? Coisa extraordinária, é um artista, né? Agora me lembrei daquele um camarada que só gostava da música do Luiz Gonzaga. Só cantava a música do Luiz Gonzaga. Aí se converteu. Aí, no discipulado, falaram para ele que ele tinha que agora conhecer outras músicas, tinha que conhecer as músicas de louvor a Deus. E ele diz assim, agora, depois que eu fui discipulado, nunca mais quis saber de Gonzagão. O negócio agora é só hino cristão. Eu agora canto assim, já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Eita, meu irmão. Então você não precisa ter um salmo na ponta da língua toda vez que você tem que fazer uma pergunta ou responder alguma coisa. Você não precisa ter um hino na ponta da língua toda vez que você vai falar alguma coisa. Mas o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais? A palavra do Senhor está dizendo que aquilo que você fala tem que estar de acordo com as Escrituras. Amém? Aquilo que a tua conversa tem que estar de acordo com as Escrituras. Quando alguém conversar com você, quando alguém te pedir um conselho, o teu conselho tem que estar de acordo com as Escrituras. Por favor, não vá buscar na sua mente algo que você tenha, ou quem sabe até da sua educação para dar conselho. Busque nas Escrituras. Isso que eu estou ensinando está de acordo com as Escrituras? Isso que eu estou falando está de acordo com as Escrituras? Tem gente que fica assim, minha mãe... Olha, se a tua mãe te deu conselhos quando você era pequeno, que estava de acordo com as Escrituras, permaneça. Agora, se a tua mãe te ensinou alguma coisa, ou teu pai te ensinou alguma coisa lá no passado, quem sabe eles no tempo da ignorância, eles te ensinaram alguma coisa que não está de acordo com as Escrituras, esqueça isso, meu irmão. Esqueça isso, você agora é nova criatura. Aí você vai educar o teu filho como teus pais te educaram? Você vai aconselhar os teus filhos como os teus pais te aconselharam? Se o que eles te aconselharam está frontalmente contra aquilo que as Escrituras dizem. Coisas que os pais costumavam falar antigamente que está contra a palavra de Deus. As mulheres, mãe de filhos, no tempo que eu era pequeno, costumavam dizer assim, prendam suas cabras porque os meus bodes estão soltos. Quem lembra disso?
Você está de acordo com as Escrituras, meu irmão? Por que você pode continuar falando a mesma coisa? Hã? Outra coisa. Os pais costumavam falar para os seus filhos assim, ó. Se brigar lá fora, resolva lá fora. Porque se chegar aqui em casa chorando, apanha de novo. É isso que você pretende passar para os seus filhos? Que você recebeu? Hã? Tanta coisa, meu irmão, que foi ensinado para nós, quando a gente era pequeno, que a gente, com todo respeito, tem que dizer assim, papai e mamãe, com todo respeito, isso não está de acordo com as Escrituras, eu não posso passar isso adiante. Né? Senão vai ter que passar até as manias. Furavam o pé no prego, colocava o prego na cebola. O que tem a ver uma coisa com a outra, meu irmão? Lembra disso? Ah, Denise, você não lembra disso que você foi criado na igreja? Né? Essas outras manias que tinham lá atrás. E cortava o pé, colocava pó de café, açúcar, né? Meu irmão, tanta coisa que te ensinaram lá atrás que você tem que banir da sua mente. Outras não. Mas o que é? O que é o filtro, meu irmão? O que é o filtro? A palavra. Passou pela palavra, está de acordo com as Escrituras, amém. Bateu na trave, não está de acordo com as Escrituras, esqueça. Esqueça. Amém, meu irmão? Então, aprenda a falar de acordo com aquilo que está nas Escrituras e não de acordo com aquilo que teu pai, tua mãe te ensinou, teu avô, tua avó. Meu pai... Outro dia, um adulto estava falando comigo assim, meu pai me ensinou isso, isso, isso. Ele falou, lamento, ele te ensinou errado. Não foi porque teu pai falou, porque está certo. Se está em desacordo com as Escrituras, está errado. Olha o que a palavra do Senhor diz no Salmo 45, versículo 1. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Amém? A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Cuide para falar coisas boas. Provérbios 16, 24. Olha que texto bom para você marcar na sua Bíblia. Para você circular aí, você pintar de lápis de cor vermelha. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Vou repetir. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Tem outra versão que diz assim, medicina e remédio para os ossos. Olha. Tem gente que quando fala, você chega a doer os ossos, não é não? Hein, irmão? Tem gente que quando fala... Às vezes você vê uma pessoa falando com a outra com grosseria. Grosseria. Está participando do culto e está com grosseria. Como é que pode? Quando ela fala, os outros dizem assim, essa doeu lá na alma. Ui. Provérbios 15, 23, na Nova Versão Internacional, diz assim, dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Como é bom um conselho na hora certa. Quando você pega uma pessoa, às vezes mais jovem que você chama para o canto, dá um conselho para aquela pessoa, e aquela pessoa que é submissa,
ouve a palavra, retém a palavra. Amém? E chega para você e diz assim, que palavra, vai ser grato para você eternamente. Que palavra abençoada aquela. Olha que bom aquele dia que você me chamou para conversar comigo. Aquele conselho que você me deu. Quando a Bíblia diz que as mulheres mais velhas têm que aconselhar as mulheres mais novas. Não é? Claro, com palavras dóceis, com palavras meigas. Porque tem gente que acha que é bonito ser feio. Então é a hora que alguma pessoa mais velha tem que chamar num canto e dizer, vem cá, quero conversar com você. Dá um conselho. E se aquela pessoa é de Deus, ela vai ouvir. De repente um conselho que não foi dado pela mãe, um conselho que não foi dado pelo pai, que tem gente que, por incrível que pareça, tem pai e tem mãe, que não aconselha. E quando aconselha, não dá bons conselhos. Por incrível que pareça. Então precisa de alguém de fora que esteja vendo aquela pessoa ir para o buraco e dizer assim, vem cá, deixa eu te dar um conselho para a sua vida melhorar. Amém? Cuide para falar coisas boas. Olha, Deus está vendo o que está saindo dos seus lábios, meu irmão. Deus está vendo e ouvindo o que está saindo de seus lábios. Então, por favor, você quer ser cheio do Espírito, cuide de seus lábios. Comece cuidando do que está saindo da sua... eu queria tanto ser cheio do Espírito e daqui a pouco está lá largando não é? Um monte de palavrão. Vai ficar só na saudade, meu irmão. Vai ficar só na vontade. Né? Eu admiro tanto fulano, a pessoa cheia do Espírito. Olha, ele fala, o demônio corre. Eita! Terra! Aí você vai falar com o demônio chega e fala, você falar comigo desse jeito? Hein? Sai, não sai, não sai, não sai. Dos nossos lábios tem que sair palavras de bênçãos, amém, irmãos? Palavras de bênção. Aprenda a abençoar, irmão. Aprenda a abençoar. Eu saí daqui, alguns dias desses aí atrás, andei saindo por aí com a Kombi da igreja, os irmãos comigo. Eu estava falando no microfone, quando passava em frente ao boteco, o pessoal bebendo. A minha carne queria dizer assim, raça de víbora, larga essa cachaça. Mas eu falava assim, Deus te abençoe. Mas aí daqui a pouco vinha, mas como assim? Você vai abençoar um cachaceiro? Mas a palavra do Senhor diz que é para a gente abençoar. Abençoai, abençoai, abençoai. Quando você abençoa, mesmo aquele que está vivendo na maldição, poderá receber esta bênção. Amém? Porque tem gente que quer ser abençoado. A Bíblia diz que é para você abençoar. Se houver ali um filho da bênção, aí ele vai receber a bênção. Mas se ele não receber a bênção volta para você. Não é? O Filho de Deus não é para amaldiçoar, é para abençoar. A nossa luta não é contra carne e sangue. Eu sei que tem gente aqui que tem vontade, né? Maldito. Aquele vizinho, hein? Aquele vizinho bom. Já teve um vizinho assim? Aquele vizinho que tira o lixo dele e bota na tua porta. Já teve vizinho assim? Eu já falei aqui, os antigos lembram. Eu tinha um vizinho que era assim. Ele tirava o lixo dele e colocava na minha porta. Eu olhava assim, sem entender. Né? Vizinho difícil. Comecei a orar. Para Deus remover aquele vizinho. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, né? Se ele se converter, glória ao teu nome. Mas se ele não vai se converter nem tão cedo, manda ele para outro lugar. Aí um dia ele me procura e diz assim, me mudei, vendi minha casa. Eu falei, glória. Aí eu falei, vai morar onde? Ele falou, comprei a casa da frente.
Mas já melhorou, né, meu irmão? O camarada estava do meu lado, né? Agora eu estou orando por outro lá. Deus vai fazer a obra. Vai fazer a obra. Passo todo dia na porta dele. Pode aguardar, aguarda. Aguarda, depois te dá a notícia. Meu irmão. Não briga não, ora. Tem vizinho que dá vontade de você chegar e dizer assim... Aí você, trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Jesus, tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Esse espírito maligno que está perturbando essa vida aí, sai daí em nome de Jesus. Amém? Então, meu irmão, palavra de bênção. Abençoe seu filho. Abençoe sua igreja, meu irmão. Abençoe seu pastor. Aleluia. A mulher do pastor, filho do pastor, filhos do pastor. Família do pastor. Não é? Você pensa que é todo mundo que é amigo do pastor, meu irmão? Tem gente que se pudesse fazia uma mandinga. Não é verdade? Então, meu irmão, a palavra do Senhor fala tanto de bênção. Eu poderia ficar aqui o tempo todo agora só falando de bênção. Bênção no Antigo Testamento, bênção no Novo Testamento. É para abençoar. Filho de Deus é para pronunciar bênção, não maldição. Amém? E assim, agindo assim, falando assim, estaremos cada dia mais nos enchendo do Espírito. Amém? Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Aleluia. O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas. Assim, todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.